Hoje, nossa aula de história será sobre a preservação das primeiras formações urbanas e vamos conhecer um pouco sobre patrimônio. Acompanhe comigo agora a leitura da página 60. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciaram seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivência, além dos hábitos e costumes da população. Em algumas cidades, pode existir uma construção antiga que é considerada patrimônio. Isso significa que a construção é importante para a história do local. Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, do seu povo e a sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas valiosas do passado que devem ser preservadas e transmitidas para as futuras gerações. Ao obter o título de patrimônio, a construção recebe proteção e tratamento especial para sua preservação, como a Casa do Butantã. Então, aqui em Igaraçu, nós temos vários lugares que podem ser patrimônio, né? Como a igreja mais antiga, que é a Igreja de Santos Cosme e Damião, certo? Isso é um dos patrimônios que nós temos aqui em Igaraçu. Em alguns casos, não só uma construção, mas todo um conjunto urbano pode ser considerado patrimônio. O centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, é protegido por ser um importante testemunho da busca por pedras preciosas no período colonial. O meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna, da flora, dos minerais, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes, as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. O patrimônio histórico material e imaterial é o conjunto de bens que contam a história de um povo por meio de objetos, que é bens materiais, e de saberes produzidos pela humanidade, bens imateriais. Os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obras de artes, documentos, entre outros elementos. Os patrimônios históricos imateriais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Podem ser transmitidos oralmente e são reproduzidos e modificados ao longo da história. Essa será a nossa atividade. Façam com bastante atenção. Boa aula e até a próxima.